Olá, sétimo ano, estamos iniciando mais uma videoaula e olha a novidade, essa é a última videoaula antes da nossa prova bimestral, olha que beleza. E para encerrar o nosso conteúdo, nós vamos ver lá o último capítulo do nosso livro, que fala sobre os povos do Brasil. Então, na última videoaula, nós conhecemos os povos que habitavam a América Espanhola. Hoje nós vamos conhecer os povos que habitavam o Brasil antes da chegada dos portugueses. Como é que nós chamamos esses povos? Nós chamamos de índios. Mas, como nós vimos no capítulo anterior, esse nome não é o nome original deles, né? O nome índios é aquele nome que Cristóvão Colombo deu aos nativos que ele encontrou na América, porque ele estava navegando e achou que tinha chegado aonde? Lá nas Índias, né? Então, também os nativos brasileiros receberam esse apelido carinhoso aí que veio lá de Cristóvão Colombo, certo? Beleza, então vamos lá. Os povos que viviam no Brasil, eles não desenvolveram um sistema de escrita, assim como os incas que nós estudamos na videoaula anterior, né? Nós utilizamos como fontes históricas para conhecer a tradição desses povos aquilo que eles mesmos foram transmitindo oralmente de geração em geração. Nós chamamos isso de tradição oral. Aquilo que os pais vão ensinando para os filhos e para os netos e assim por diante, né? Também nós utilizamos como fonte histórica os registros feitos pelos europeus, depois que os europeus chegaram. Então são fontes históricas também. E além disso, nós temos as pesquisas arqueológicas que já nos ajudaram a descobrir muitas coisas sobre a cultura dos povos indígenas no Brasil. Então, sobre os primeiros habitantes do Brasil, o que nós já temos aí de concreto no estudo da história? Há vestígios de seres humanos no Brasil por volta de 12 mil anos atrás. Né? Eram os primeiros seres humanos que chegaram por aqui. Eles eram nômades e vieram, né, caminhando do continente asiático até aqui. Nós estudamos isso lá no sexto ano, no início do sexto ano. Eu espero que vocês lembrem, né? Inclusive, já foi encontrado o fóssil do ser humano mais velho do Brasil, que é uma mulher, né, que recebeu o nome de Luzia. Né? Vocês lembram que nós estudamos isso? Muito bem. Então, isso foi há 12 mil anos atrás. Há 6 mil anos atrás, alguns grupos desenvolveram a agricultura e se tornaram seminômades, né? Antes da chegada dos portugueses, o território brasileiro era ocupado por diferentes povos, não é apenas um único povo indígena. Às vezes a gente tem a mania de olhar para os povos indígenas e pensar que era um único povo, né? Mas não era. Eram diversos povos que formavam a população indígena no Brasil, que formam ainda hoje, né? Que ainda estão aí. Apesar de terem sido quase totalmente dizimados pelos europeus. Havia, quando os portugueses chegaram no Brasil, cerca de 3 milhões de habitantes indígenas no Brasil. Os grupos indígenas, eles foram organizados pelos estudiosos, né, da cultura indígena, eles foram organizados de acordo com a língua que era falada por eles, né? Havia diversos troncos linguísticos e a partir desses troncos linguísticos é que os povos indígenas foram se organizando. Vocês vão ver nesse mapa que eu vou colocar aí para vocês, né, como que estavam distribuídos, né, os povos indígenas de acordo com o tronco linguístico de cada um, né, nas regiões que eles ocupavam no Brasil. Beleza? Então dá uma olhadinha aí no mapa. Quando os portugueses chegaram, eles tiveram mais contato foram com os tupiniquins, né? Os tupiniquins, eles pertenciam à família Tupinambá e o tronco linguístico deste povo é o
tupi, tá certo? Então, ó, aí a palavra tupi aparece diversas vezes aí nesses nomes, né? Os portugueses ainda tiveram contato com os aimorés. Os aimorés é os mesmos do biscoito aí que a gente costuma comprar no supermercado, né? Esse nome é o nome de um povo indígena, né? Os aimoré, eles se autodenominaram Borum e também eram conhecidos como botocudos e Krenak. Esses botocudos é um grupo indígena que já esteve presente aqui na nossa região, né? Eles já habitaram essa região aqui nossa, tá certo? E os aimoré eram inimigos dos tupi, viu? Eram povos rivais que viviam em guerra entre eles, tá certo? Bom, com isso, né, dá para ver que havia uma grande diversidade de povos habitando o Brasil, né, e que os tupis, né, chamavam o Brasil, antes da chegada dos portugueses, de Pindorama. Então olha que legal, o primeiro nome do Brasil, antes do Brasil se chamar Brasil, antes de chamar Ilha de Vera Cruz ou Terra de Santa Cruz, como queriam os portugueses, o Brasil se chamava Pindorama. Então esse é o nome original do Brasil, olha que beleza, né? Esses povos, além de serem diferentes na língua que cada um falava, eles também tinham as suas diferenças na tecnologia, nos valores, nos costumes, na cultura, nas crenças, na forma de organização social. Então eram povos bastante distintos uns dos outros, né? E que às vezes a gente costuma misturar tudo numa coisa só e chamar tudo de índio, né? Então é muito errado isso, porque eram diversos povos, cada um, né, com a sua organização própria, beleza? A maioria desses povos eram povos nômades, que eram caçadores e coletores, como nós já vimos anteriormente, né? Os tupinambás já haviam desenvolvido a agricultura, mas era uma agricultura de subsistência, ou seja, eles tinham ali a sua horta, né, onde eles cultivavam alimentos para o consumo próprio da tribo. Então, nada muito avançado na agricultura, não. Era uma agricultura de subsistência. Tá certo? As aldeias, né? É o nome que se dá, né, a subdivisão das tribos. Então, as tribos estavam divididas em aldeias. Tribos, né, quando a gente fala tribos, são agrupamentos de pessoas que falam a mesma língua e possuem os mesmos ancestrais comuns. Nas aldeias, as habitações eram organizadas em círculos e às vezes havia uma no centro, né, uma habitação no centro. Como vocês podem ver na foto, essa que ficava no centro era a tenda de reuniões do grupo. Normalmente essas construções eram feitas com folhas de palmeira. Sobre a cultura indígena, eles criavam artefatos de cerâmicas. Vou mostrar aqui a foto de alguns para vocês verem. Lá no livro também tem alguns exemplos interessantes, né? Era bastante comum a confecção de máscaras. Vou colocar aqui fotos também para vocês verem, né? A pintura corporal também era comum, vocês vão ver aí também nas fotos, né? Sobre a religião, os indígenas tinham uma religião que nós chamamos de panteísta, né? Panteísta é o tipo de religião em que Deus, né, ou vários deuses estão presentes nos elementos naturais, né? Havia um equilíbrio entre os elementos da natureza, né? Havia espíritos que interferiam nos fenômenos naturais, que provocavam chuvas, tempestades, vento, calor, né? Tudo isso na religião dos indígenas, né, eram provocados por espíritos. E também esses espíritos eram os que provocavam doenças. Para isso existiu o líder religioso do grupo, que era chamado de pajé, né? O pajé, ele atuava como curandeiro, né? Ele era conhecedor das plantas medicinais,
né? E além disso ele realizava rituais religiosos. A guerra também fazia parte da cultura indígena, eram povos que viviam em guerra entre si. Já falei lá em cima, né, que os Tupinambás e os Aimorés não eram povos que não se davam, né? Eram povos inimigos. Os Tupinambás, tem uma curiosidade, eles realizavam rituais antropofágicos. Meu Deus do céu, o que são rituais antropofágicos? Quando eles capturavam um guerreiro, né, de um povo inimigo, eles sacrificavam esse guerreiro e depois comiam a carne desse guerreiro. Eles acreditavam que assim eles absorviam o espírito do guerreiro, né? Eles adquiriam a força que aquele guerreiro inimigo tinha, né? Não confundam isso com canibalismo. Canibalismo é quem come carne humana, né? São pessoas que comem carne de pessoas para saciar a fome. Os Tupinambás não comiam a carne dos guerreiros para saciar a fome. Eles comiam a carne porque acreditavam estar absorvendo o espírito daquele guerreiro. Tá certo? Essa é uma informação importante, vai cair na prova, viu? Com isso, nós concluímos o conteúdo do nosso bimestre, né? Para ajudá-los nesse estudo, vocês vão fazer as atividades que estão na página 54 do livro didático e as atividades que estão nas páginas 24, 25 e 26 do livro de atividades. Nossa, professor, que tanto de atividade! Mas não são tantas, não, a maioria é de marcar, vocês vão fazer facinho. E vocês vão ter até quarta-feira à noite para vocês fazerem essa atividade. Por quê? Porque na quinta-feira, dia 23, às 9 horas da manhã, nós vamos nos encontrar no grupo do WhatsApp para corrigir estas atividades e tirar as últimas dúvidas de vocês para a prova. Beleza? Então, até lá e bons estudos. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição.